Vamos lá, 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38. Eu vou nessa aqui, porque a gente discutiu muito alguns assuntos aqui, e esse é um dos assuntos que a gente discutiu muito por conta de acidentes que aconteceram em nossa região. Tem um projeto que torna obrigatória a instalação de cancela automática e outros também tipos de sinalização, como semáforos, em cruzamento de linha férrea. Isso já está tramitando lá no Senado. Você vê, a gente falou tanto aqui, né, das prefeituras instalarem, as prefeituras falarem, falamos aqui de a necessidade por conta do número de acidentes que a gente viu por aqui. Mas, pois bem, a proposta foi aprovada na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado no último dia 13, com modificações aí feitas pelo relator lá, o senador Jorge Cajuru. O texto altera Lei das Ferrovias e foi apresentado originalmente pela senadora Augusta Brito. Pela proposição original, todos esses cruzamentos de linha ferroviária devem ter cancela automática e, de acordo com a autora, o objetivo é evitar acidentes como o que aconteceu, por exemplo, aqui próximo a Maringá e em outros lugares do país. Tá certo? Aqui é horrível, né? Crianças estavam no ônibus, uma situação de fato muito ruim. Debatemos por vários dias esse assunto. Aí o senador Cajuru introduziu uma modificação para que a obrigatoriedade de cancela automática seja avaliada caso a caso para determinar a solução mais adequada para cada local. E aí também poderá ser decidido se vai implantar, por exemplo, semáforo nesses locais junto com a cancela, só o semáforo, só a cancela, analisar caso a caso. Ele também sugeriu a implementação combinado com isso, a implementação de campanhas de conscientização e educação para a segurança no trânsito. E a gente sempre fala disso aqui, para alterar uma mudança no comportamento das pessoas, vai uma geração inteira. Então você começa com campanhas agora de educação com crianças e na próxima geração, quem sabe, teremos gente mais educada nesse aspecto. Hoje você vê que o cinto de segurança já se tornou hábito, porque foi uma campanha de conscientização. Me lembro que crianças faziam seminários nas escolas e falava-se muito disso. E teve um tempo que as crianças, e até hoje, cobram os pais que não puxam o cinto de segurança. Então você demora uma geração para conseguir, de fato, introduzir isso na mente das pessoas. Atualmente a legislação que fala de trens diz que eles têm prioridade de transporte e de trânsito nos cruzamentos em relação a qualquer outro meio de transporte, inclusive os não motorizados. Então o trem tem a primazia, tem ali a prioridade em todos os locais. Se você colocar uma cancela ou um semáforo, vai ser também para o trem continuar tendo essa prioridade por conta do tamanho, peso e tudo mais. E aí vocês já sabem de tudo que acontece. Daniel, discutimos isso muito no Tuitão, Daniel. O que você acha do que estão debatendo lá no Senado? Já devia ser uma coisa mais ágil, né, Paulo? Acho que o principal é a educação do trânsito, que a gente sempre fala. Você citou aí o cinto de segurança, mas mais uma vez a gente fala do Miura, que esteve aqui em Maringá na campanha de faixa de pedestres. Enquanto ele esteve aqui na cidade, as campanhas intensivas, acredito que Maringá avançou e avançou muito na questão da travessia das faixas de pedestres, o que hoje a gente vê muita falta de educação, muita insegurança das pessoas ali ao atravessarem a rua e os carros não pararem. Então essa do trem é mais do que não óbvio, né? Claro que se o motorista fosse educado, atento, não precisaria de uma situação dessa. Mas aí o Senado, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, quantos acidentes já aconteceram aqui perto de nós, mas é uma medida para coibir, né, a falta de educação no trânsito que o brasileiro, o maringaense, o paranaense tem com ações desse tipo. Regiane? Bom, a cancela não é uma novidade, né? O que aconteceu que há anos foram retiradas as cancelas que lá existiam com sinalização e tudo. Mas eu também sou a favor da educação do trânsito, não apenas para pedestres, mas especialmente para os condutores veiculares. A gente vê, eu não sei, meu filho tirou carteira há pouco tempo aí e até questionei em relação à autoescola, como é que funcionava essa dinâmica, e a resposta que ele me deu, falou assim, mãe, não é autoescola, são pessoas que dirigem sem habilitação. Então tem muito isso também, que a gente entra numa linha cruzada de... Eu não sei, eu nunca mais vi algo que também acontecia muito frequente há muito tempo atrás, que eram as blitz, né, para verificação de carteiras, tinha de forma mais frequente, pelo menos na minha cidade. Então entra nessa linha, não estou dizendo em relação ao que aconteceu ali na linha férrea,
né, com o condutor, com certeza era habilitado, porque é um contratado, um servidor ali, mas então esbarra em várias situações que tem que ter uma modificação, né? Entra ali a educação no trânsito, no sentido geral, de você respeitar todas as regras de condução no trânsito. Se fosse respeitado, como foi colocado aqui, não haveria o porquê. Mas, enfim, colocar a sinalização de semáforo para trem, não sei se isso é muito viável ali, muito certo, porque vai ficar... o trem não passa a todo instante, né? Então, não sei. Mas assim, a cancela e lombada. Eu sou a favor de lombada, Paulo. Porque daí quebra o carro, quebra o negócio, ninguém mais passa, todo mundo freia e dá tudo certo. Vai, Tupã! Sim. O Fernando não tá me ouvindo. Vamos lá. Fernando Dick. Você tá me ouvindo, Tupã? Agora eu tô. Sua vez. O que você acha desse projeto no Senado? Aí a gente já discutiu essa questão das cancelas. Vão ser obrigatórias nos cruzamentos aí. Pelo menos é o que estão se discutindo lá no Senado. Finalmente, Paulo Caetano, todo cruzamento de linha férrea onde há movimento precisa desse objeto para evitar que carros fiquem ultrapassando em cima da hora. Olha, aqui em Curitiba eu sempre passo num local lá e tá todo dia, toda hora, aquela luz piscando, sendo que o trem não vem. Tem que acabar com essa zona também, tem que acertar isso no perímetro urbano. Se as empresas, isso deveria ser um custo das empresas que operam o sistema ferroviário. Se as empresas não fizessem, devia proibir a circulação dos trens no perímetro urbano. Paulo Caetano. Senhor Jorge? Paulo, eu creio que há separar aí algumas questões. Tramita no Senado, lá numa comissão, daí a virar uma lei, podemos esperar 8, 9, talvez 10 anos. O nosso processo legislativo é lento, isso é fato, é só ver o quanto demora uma lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos demorou 20 anos, para você ter uma ideia de uma norma essencial aí para o desenvolvimento do país. Quando falamos de cancela, eu lembro da famosa Avenida Paraná, e todo mundo reclamava, porque a cidade fica dividida, tem cancela, tem que esperar o trem passar. Bom, isso ocorre também aqui próximo do Catuaí, né? Na Avenida Paranavaí, lá tem um pare, e às vezes a própria cancela é o trem, porque olha o tamanho dele. E as pessoas arriscam. Os acidentes que temos muitas vezes, e vimos o caso do ônibus escolar, foi um risco. O sujeito foi. Outro detalhe, motorista, se eu não estou enganado, não estava habilitado. O ônibus não tinha as revisões necessárias, então culpamos muito o trem, mas também do outro lado, me parece que há um grave erro. Agora, carteira ou sem carteira, foi esse final de semana que um idoso jovem, 60 e poucos anos, morreu de um sujeito de uma motocicleta que não tinha habilitação. Olha, e aí você começa a ver que as coisas são muito mais caóticas do que nós pensamos. Então, quando falamos, tem uma lei, tá, mas as pessoas ainda... eu vi esse dia um rapaz dirigindo o carro, olha só, com o braço esquerdo para fora, porque estava com gesso, né? Na outra mão direita, que deveria estar no volante, se supõe, com uma cerveja e do lado uma criança. É ou não é, Ângelo Rigão? Então, uma coisa que você vê, mas ainda temos esse tipo de situações, se supõe que seria um pai responsável, mas se o pai cuida dessa forma dos filhos, quantas vezes eu vejo, reparo muito hoje, a mãe levando a criança no colo, no veículo, no banco da frente. Olha, Iguaraçu, aquela morte, aquela tragédia, a criança estava no colo da mãe, numa caminhoneta que não permite essa situação. E a lei também não permite. E aí você diz, mas tem lei. Mas as pessoas não estão muito preocupadas. O risco parece ser a marca de nossa sociedade. Somos uma sociedade do risco. Aí então o bet é o mundo de hoje, né? Tudo é bet, é um risco. Ângelo Rigon. Como
já defendi várias vezes aqui, se cada um obedecesse o que já está na lei, né, no que a lei pede, e o cara tem que saber, obrigado na hora de tirar a carteira, a gente não estaria vendo isso, né? Mas eu prefiro colocar aqui a opinião de gente da área. O semáforo só fica vermelho quando o trem estiver se aproximando. E diz que é o seguinte, precisa de fiscalização, senão atravessa o vermelho e causa acidente. Porém, a cancela tem que estar funcionando, né? Assim, não vira. E a gente sabe como é que funciona essa coisa, ainda mais aqui no Paraná, onde é uma subsidiária da Cosan que toca o negócio. Ó, na Paranavaí, no cruzamento da linha férrea, não tem cancela, não tem semáforo, não tem nada. Sim. Eu já presenciei. E é onde não tem acidentes. Eu já presenciei lá, por exemplo, mas eu já presenciei outro dia, aguardando o trem passar, ele deu uma paradinha, gente que estava a pé pulou por cima. Quando ele deu uma paradinha. Então é um perigo. Centro da cidade, antes de ser novo centro, o pessoal pulava. Exato. Né? Acho aquele velho costume ainda. Aqui na Paraná, né? Ali na Paraná. Entre Paraná. Principalmente ali. Infelizmente, vamos lá.